Ele fez anéis com poderes, Não, anéis mas calma. de poder, Tem poder, olha aí. anéis que continham poder Afonso. para o Sauron. Ele fez Não. um pedido pro Sauron. Não, Bom dia! boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Que nunca se atrasa, como um bom mago, hein, Didi Braguinha? É a risada que eles vão entendendo a piada. Não peguei essa não, mas chega Não. um ponto, né, da nerd que a gente tem tanta referência que uma outra vai passar direto, não é verdade, Betão? Que não passou a informação de que esse Senhor dos Anéis aí, Anéis de Poder, turminha. Ah, é de Não é poder. do poder, não é de poder. Ele não é baseado, pra quem não conhece aí as obras de Tolkien, num livro exatamente, Betão. Explica aí pra olha. galera. Exatamente, uma explicação rápida, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ir lá no Omelete, porque eles levam entretenimento a sério, eles vão te explicar direito. Mas Aqui o não. que acontece é o A seguinte, gente não leva. a Amazon achou uma brecha em contrato, onde eles podiam pegar os apêndices dos trabalhos do Tolkien e fazerem uma série longeva. E aí eles falaram, pô, vamos contar então a história da concepção dos anéis que contam ali as coisas do Senhor dos Anéis. Pra quem não conhece muito o universo de Tolkien, eu tô com esse livro aqui, ó, que se chama A Natureza da Terra-média. O título é ambíguo, você não sabe se tá falando sobre filosofia ou biologia, né? Interessante. Então, ele é um livro, Diogo, que ele explica assim, como é que é contado o tempo, as divisões do tempo valinorianas. Aí depois ele vai às árvores. Depois, é assim, tudo que o Tolkien pegou, coisas de apêndice, o cara reuniu aqui numa Bíblia. Então, basicamente, a série vai pegar apêndices e vai contar ali Galadriel, Celebrimbor, a criação dos anéis com Sauron e aquela história toda. E aí, senhores, eu pergunto aqui para Afonso Solano, que tem aí os seus espadachim de carvão 3 já à venda na Amazon, tá aqui embaixo, ó, clica e vai direto. Afonso, pra você, é uma coisa boa essa ideia de você pegar apêndices, né? Pedaços de escritos em papel, em guardanapo, nessa coisa toda, e conectar numa história concisa aonde o criador tá bem longe de fazer parte aí dessa contagem de história? Olha, acho menos ofensivo, problemático, perigoso do que você pegar o livro e mudar. Eu acho menos problemático, porque você tá pegando só os apêndices, né, Didi? Você tem um monte de voids ali, buracos, que você tem uma liberdade criativa, espera-se isso, para preencher, conectar os fatos históricos. Acho que a produção vem tomando umas posturas complicadas que a gente até falou no nosso vídeo anterior aí. Cagaram pro Peter Jackson, né, que contou a melhor história audiovisual do Senhor dos Anéis. Cagaram pro Peter Jackson, né? E umas declarações de tipo, vamos fazer o que o Tolkien não pôde fazer, vamos melhorar a obra do Tolkien, tipo... Lixo. Melhorar a obra do Tolkien. Vai tomar no cu quem fala isso, velho. Sabe? Não falaram isso, não. Isso é caô do Afonso. Não pode Falaram que eles... Cara, essa produção tá complicada. Eu tô torcendo muito e tô apostando nesses voids aí, Didi, que mal ou bem você pode preencher, né não? Olha, eu fiquei preso num trecho da fala do Beto, quando ele falou o termo longevo. E aí, minha cabeça tá dentro do Senhor dos Anéis, né? Eu fiquei imaginando que criatura da Terra-média teria o nome de longevo. Que é um puta nome, né? De um ente, por exemplo, ou de um elfo. Mas foi tudo isso que você tirou do que a gente falou até agora, né? Não, deixa eu terminar. Eu tava preso mesmo, porque o nome do cara é Passo Largo, porra. Por que não pode ter um elfo chamado longevo? Não é muito o estilo dos elfos. Os elfos têm uma língua própria. Não, mas eles traduzem pra língua humana, porque às vezes o humano não consegue nem pronunciar os termos. Tá aí, Afonso, no Espadachim 4 podia ter um personagem chamado Longevo. Vou botar, Didi. Olha, o Beto acha que vai ter Espadachim 4. Agora, dentro da série Anéis do Poder, assim. Cara, Poder. Vamos falar sobre isso rapidinho. Não faz sentido, desculpa, gente, que fez a tradução, excelente, vocês são ótimos tradutores e tal, mas assim, todo mundo esperava que fosse Anéis do Poder. Porque, primeiro, que já tem uma associação, né, popular de O Senhor dos Anéis. E aí é o Anéis do Poder. Aí eu vi uma defesa, Beto Didi, que o pessoal falou assim, não, mas é porque não é do poder de ninguém. Eles têm poder, então eles são Anéis de Poder. Não, eu não vejo assim, porque o poder dos anéis é do fucking Sauron. Então mas o anel, ele é do poder do Sauron. É isso que deveria ser, desculpa. Mas calma lá. Mas aí você tem a ótica de quem está falando.
Anéis de Poder pode representar um momento histórico onde não se sabe ainda da presença maligna dos poderes por trás do anel. Então é um momento onde, né, as pessoas que estão portando os anéis ainda são, porra, obrigado pelo presente incrível. Esse daqui são anéis de poder, né? Ainda tá sendo presenteado para as pessoas. Depois que se revela como o anel do poder. Depois que vem toda essa carga pesada. Não, mas para pra pensar, o anel do poder não tem peso. Você fala, pô, esse aqui é o anel do poder. Mas Ele é tem... isso. Então, Ring mas of isso é uma Power. parada depois. E depois que os anéis já têm a fama, depois que eles já têm o nome deles. Antes, eles estão sendo criados agora. Eles vão ser criados na série. O poder que está nos anéis não é do Sauron. Como não? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Não é do Sauron. O Sauron... Agora, sentei até. Não. O Sauron, ele era pela saco do Melkor. Aí quando detonaram o Melkor, ele ficou, não, meu Deus, não me matem, eu não sou tão mal, e o caralho... Aí foi, quietinho ali, ó, de fininho, pro Celebrimbor e falou, forja pra mim, por favor, uns anéis aí que podem controlar e tal. O Celebrimbor, ele não pega o poder do Sauron, ele fez anéis com poderes, anéis de poder. Tudo bem. Poder, olha aí. Anéis que continham poder para o Sauron. Ele fez um pedido pro Sauron. Lógico que é. Os anéis estão conectados a Sauron, tal qual um bebê está conectado à mãe por um cordão umbilical. Não. Estão conectados a um anel. Que está com o Sauron. Então eles estão com o poder do Sauron. É evidente. Isso é mitologia de Tolkien, gente. Os anéis, eles são do poder do Sauron. Quando ele se revela, todos eles estão conectados a ele. Não é como se o cara fez uns anéisinhos lá e ele pegou e revendeu. O Sauron sem o anel, ele não tem o poder, tanto que ele quer buscar o anel de novo pra ele ter o poder e fazer as coisas. O poder não emana de Sauron. Você tá errado. O cara que morre e depois ele consegue voltar à vida numa torre gigante, ser um beholder inacreditável de fogo. Ele tá assim, Beto. Tem algum poder, assim. Porque ele já tem um poder, porque ele é fodão. Ele, quando Deus lá, né, o Deus do... Eru, o deus do Senhor dos Anéis, criou o mundo e tal, ele teve os filhos. E os filhos são aquela raça ali, do Gandalf, do Sauron, dos caras todos, que cantaram a musiquinha pra criar um mundo e tal, não sei o quê. Então, assim, eles já são seres extras e poderosos. Ele tinha um poder. Aí ele pediu pro Celebrimbor fazer um anel. Então, assim, eu ainda não sei o que eu acho melhor, Beto, o do poder ou o poder dele poder. tá no anel, assim. Ele deixa claro no livro Tolkien que o poder do Sauron está no anel, sim, cara. A parte dele está no anel. É a forma como ele... Claro, é uma poesia, né? Aí tem interpretações e tal. E como você não leu, né, Afonso? Eu acho que todo mundo vai acreditar no Beto. Tem que ler o livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver o filme, tem então. várias eu vejo coisas o filme pra não ter que ler o livro. Li sim, as músicas que eu pulei. Será que estavam nas músicas? Estavam nas músicas, cara! Os anéis de poder. Aí eu pulei. Tá Saca, porra. Canto no campo, não sei o que, bombadil, da puta que o pariu. Eu queria que as pessoas que estão aí tirando o cabelo com a nossa discussão, você faz o seguinte, ao invés de você ficar reclamando aí com a gente, escreve nos comentários essa coisa do Sauron. Corrige a gente, E aí você já gera um debate pra quem tá vendo também, que nós e as pessoas que estão vendo aprenderemos bastante aí com a sua inteligência inacreditável que sabe tudo sobre o mundo. Mas eu peço, por favor, que quando você for escrever o seu comentário corrigindo a gente, escreva de um jeito arrogante, por favor, pra ficar maneiro. Ah, sim. Comece sempre internet, se não tiver. Caros idiotas do MRG. Permitam-me educar-vos. Eu gosto. Olha o bagulho, mano. Pera aí um pouquinho nesse vídeo do MRG que você tá vendo, porque hoje eu vou te apresentar um negócio diferente e não é um celular dessa vez, eu prometo. É o Samsung Tab S8, esse tablet aqui que vai te ajudar muito para você trabalhar, fazer uma reunião, ter aula, alguma coisa assim. Olha esta funcionalidade que eu trouxe aqui para você que vai te ajudar. Eu não consigo mais utilizar o meu Tab S8, pensar nele sem a S Pen. Essa versão aqui, que vem com o Tab S8, eles aumentaram muito a sensibilidade, aumentaram muito a precisão. Como eu falei para vocês, eu uso muito isso no trabalho, então assim, escrever tá maravilhoso, tá uma delícia, você consegue escrever rápido. Eu não sinto latência nenhuma, ele tem uma latênciazinha mínima, é óbvio que tem, mas eu não sinto, eu não consigo perceber essa latência, pelo contrário, eu cada vez sinto mais que a minha experiência de escrever, ela tá próxima ao que eu aprendi a minha vida inteira escrevendo com a caneta e o papel. Então assim, só que
com todos os recursos que a Samsung bota no tablet, que aumentam e muito a minha experiência. Então hoje, quando eu vou fazer uma reunião, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês que são muito impressionantes. E aqui é que acontece a mágica. Eu vou te mostrar. Por exemplo, eu estava assistindo essa palestra aqui, tá? E aí eu abri o aplicativo de gravação de voz e botei a voz para ser gravada. Conforme eu fui vendo, eu fui fazendo algumas anotações ali, como se fosse tivesse numa reunião, como se eu tivesse numa aula, alguma coisa assim. Depois, acabei a palestra, fechei o meu arquivo de notes, guardei e fui embora. No dia seguinte, eu queria recuperar algumas coisas da palestra que eu vi. Mas quando eu abri as anotações, eu vi que era mais pro final. Então, o que eu fiz? Quando eu dou play no áudio, você pode ver aí que ele vai marcando palavra a palavra o que estava acontecendo, o momento que eu estava escrevendo, o que estava sendo dito. E como eu precisei de uma das coisas que estavam lá no final, eu simplesmente fui na minha anotação, apertei com a ASP em cima. O que aconteceu? O áudio foi pro exato momento em que aquela anotação estava feita, o que estava sendo dito. Isso, vou falar para vocês, isso é sensacional. Quando você está fazendo uma reunião, quando você está fazendo uma aula, quando você está fazendo alguma coisa assim, eu achei isso incrível, assim, me ajuda bastante. Então, já é uma das coisas que eu posso falar para você, que a interação toda aqui do tablet, tá? Ele me ajuda porque eu faço as anotações, uso a S Pen com a precisão, com a velocidade, tudo que eu preciso, enquanto eu estou gravando a aula e depois eu recupero de um jeito muito mais pontual. Aumenta o meu tempo de produtividade. Então essa é uma das coisas que eu posso dizer para você que o tablet faz e muito bem. E além disso, você ainda pode fazer diversas outras funções com a sua caneta. Você pode tirar foto com ela, posicionar o tablet à distância, você pode abrir outros aplicativos, fazer multitarefa, mexer para um lado e para o outro. Tem muitas funcionalidades que você pode fazer. E uma outra coisa que eu acho super importante, eu mostrei que a caneta, quando você prende ela nessa partezinha preta aqui, você bota ela e ela fica carregando, mas para ficar segurando aqui, por exemplo, não é muito prático. Então você pode botar a sua caneta aqui na lateral, também as duas laterais prendem, e ó, estou mostrando aqui para você, ela não cai fácil. Então você fica seguro que a sua caneta ela vai estar tranquila, você não vai perder ela nem nada disso. E se você agora ficou interessado e quer adquirir o Tab S8, você faz o seguinte, você entra aí shop.samsung.com.br e já dá uma olhada lá, já pega o seu e se quiser também pode olhar a sua capinha que tem nesse endereço também. No começo do vídeo, eu defendi aqui que é menos perigoso você usar uma obra inacabada, né, trechinhos, tal, enciclopédias, para você preencher ali, criar uma obra que adapta, né, fatos, do que você pegar o livro e simplesmente tentar transcrever e tal. Realmente eu acho que é menos perigoso. No entanto, realmente, se você não conhecer os alicerces daquela obra, nesse preenchimento corre o risco de você modificar personalidades de personagens, né, e tem uma galera falando que, por exemplo, a Galadriel, ela não era dessa forma quando ela é citada nos apêndices. Ela agora, pelo menos pelos trailers, né? Ela é uma guerreira. Mas ela era. Ela era porradeira foda, pô, a Galadriel. Porque isso que você tá falando é muito interessante. Esse livro aqui, que Natureza da Terra-média, esse cara, ele faz uma parada muito maneira, que todo o início de capítulo que ele vai explicar alguma coisa, tipo assim, como é que era a contagem do tempo em tal lugar? Aqui, ó, nota sobre a juventude e o crescimento dos Kend, né? Aí ele vai, antes de todo o material, ele dá um contexto. Ele fala assim, ó, esse texto, o Tolkien, em 1959, fez um artigo falando sobre tal coisa, e aí deu um insumo suficiente pro cara fazer um livro bem grande, sabe qual é? Então, assim, existe sim material. O Tolkien, ele nunca parou de escrever sobre o Senhor dos Anéis e sobre as coisas todas. Então, eu acho que, se você vai trabalhar um Senhor dos Anéis, uma parada tão importante pra cultura pop, pro mundo, pra literatura, né? Cara, você tem que, no mínimo, mergulhar em tudo que o Tolkien trouxe. Mas mandaram o cara embora, meu irmão. Mandaram lá o Scholar de Tolkien embora da produção. Porque ele falou que eles estavam poluindo a obra original do Tolkien. Não, vai embora. Você não sabe de nada. Você só passou 42 anos da sua vida estudando Tolkien. Olha só, mas vamos também ser honestos. Vamos ser muito honestos. Eu entendo que é um anúncio perigoso, né? Saber disso é uma coisa que a gente fica ressabiado. Mas ao mesmo tempo, a gente também sabe, quando o cara é muito nerd na parada, muito nerd, o nível de chatice dele tende a uma potência de 3 com relação
aquela parada. Bom argumento Então, isso também. É verdade. Você tem um meio de campo ali nebuloso que a pessoa precisa gerenciar, cara. Sim. De repente, assim, a atriz é canhota. Gente, eu vou segurar a espada com a... Não, olha, na verdade, a Galadriel, ela é destra porque tá escrito, tipo, cara, peraí, deixa ela segurar a espada com a mão esquerda. Não, mas não pode. Sabe uma coisa Será que foi isso? Sabe uma coisa que O cara era muito chato. como fã, assim, me preocupa? Porque, tipo, ultimamente, tem uma galera analisando Tolkien como alegoria, né? E aí, porra, é muito louco, porque se você pega, assim, tipo, o começo do Silmarillion ali, essa última edição aí, que foi muito bem lançada, Silmarillion. que foi pela HarperCollins. Silmarillion. Esse aqui é o Silmarillion. É nome de síndico, maluco. É Silmarillion. É o Silmarillion, caralho, pode crer. Síndico de casa de veraneio, né, cara? De veraneio, chama o Silmarillion. Mas, tipo, nesse último livro lançado, acho que foi a HarperCollins que lançou aqui no Brasil, do Silmarillion, ele tem uma carta do Tolkien pra um cara, e é muito foda, porque o Tolkien, ele odiava que dissessem que Senhor dos Anéis é uma alegoria a isso, é uma alegoria aquilo. Ele fala, né, eu gosto de mitos, eu busco os mitos, e eu odeio as alegorias. É, cara, muito legal você trazer, porque de fato existem obras, né, que as pessoas, música, arte e tal, que a pessoa bota uma coisa ali, né, embutida, secreta, sutil, e aí olha o que ele quis dizer, mas as pessoas são obcecadas em encontrar mensagens secretas muitas vezes onde não tem. Então eu lembro do Tolkien falando especificamente de que o anel, ele não é Jesus Cristo. Tinha uma história dessa na época, assim, muita gente falando que era uma grande alegoria ao bebê Jesus e tal, e ele... Eu tenho uma alegoria ao anel inacreditável pra quem vai ser pai, né, e é pai e tal, que é sobre a fase em que você decide entre dar ou não refrigerante pro seu filho. Porque é aquela parada, né? A partir do momento que você deu refrigerante pra criança, acabou. É aquela dominação, né, cara? Não tem como voltar atrás, ela fica presa. A única maneira de ela se desvencilhar é indo por as praias, né, cinzentas lá. Você acha que tem essa alegoria pra você? Então, uma coisa é a obra falar contigo. Isso eu acho legal também. A obra, quando as pessoas vão lá nos nossos eventos, ela leva o livro do espadachim, meninas, inclusive, vocês já viram isso, né? Elas marcam os livros, seja do espadachim, qualquer Senhor dos Anéis, né? Livro legal. E elas marcam com aqueles negocinho coloridinho. Ela fala assim, nossa, essa passagem conversou muito comigo desse livro, porque é um momento que eu tava passando, que quando eu li a personagem disse isso e isso conversou. Isso também é do caramba. Tu revela o que é que você queria ou você faz um mistério pra parecer místico? Quando a pessoa... Opa, parecer místico, né? Parecer melhor do que eu sou. Então, ó, já que a gente tá indo ao final, e a Creuza tá gritando aqui no meu ouvido, Diogo, eu vou pedir pra, nesse momento, você fazer uma livre interpretação do que é a alegoria de espadachim de carvão para você. A mente de Braguinha vai fazer agora a alegoria, e a gente vai dizer, independente do que você fale, que foi o que o autor quis dizer. Porque é assim que a gente assume as coisas do Senhor dos Anéis. Então, por favor, mente de Braguinha, qual é a alegoria de espadachim de carvão? Lá vem. Muito bem. Com o aumento, né, do uso do termo globalização no final da década de 90, um eco reverbera pelo mundo, né, espalhando a máxima de as responsáveis pelo aquecimento global eram as vacas, né? E vindo de um berço churrasqueiro que vinha o escritor em voga desta obra, né, o Afonso Solano, ele se sentiu no dever de pular na frente de sua família e defender o churrasco, não de maneira direta, como qualquer pessoa do sul do Brasil deveria estar gritando em suas terras, não, eu tenho o direito de fazer churrasco a hora que eu quiser, caralho. Mas pelo contrário, de maneira épica, de maneira fantástica, de maneira sutil. Então, como um bom tijucano que faz churrasco em sua varanda com sua faca sem fio e sua churrasqueira elétrica, ele resolve criar um espadachim de carvão que luta com espadas de osso. Olha só, nitidamente sem fio, para cortar algo num churrasco ali numa brasa leve e moderada, porém que o mundo não esperava. Então, você sabe, alegoria... Diogo, que eu li um artigo em inglês uma vez falando que o espadachim de carvão era uma alegoria do autor sobre o momento em que ele via o pai dele na frente da churrasqueira com um pedacinho do osso do frango que ele comia na mão, levantado assim. E aí ele criou a alegoria ali. Olha só. Na minha própria armadilha, eu não posso nem escrever uma carta dizendo que não não existe nada disso que vocês, né, fizeram. Não existem alegorias. Não existem alegorias. And that, kids, is how I met your mother.